As plaquetas não são células verdadeiras. Esses componentes são formados de membrana plasmática e um protoplasma rico em corpos, em grânulos, corpos densos, RNA e apenas algumas organelas encontradas das células eucarióticas. São anucleadas, medem de 1,5 a 3 micrômetros de diâmetro, portanto são bem pequenas, e apresentam a morfologia de disco achatado quando não estão estimuladas, quando não foram acionadas. São fragmentos do citoplasma de uma célula chamada megacariócito, presente na medula óssea. São as células precursoras. As plaquetas apresentam, então, no seu citoplasma RNA, mitocôndrias, vários tipos de grânulos. Esses grânulos contêm várias substâncias que são importantes para a coagulação e corpos densos. A vida média de uma plaqueta é de 9 a 10 dias no sangue. O número de plaquetas no sangue em uma pessoa normal, um indivíduo adulto, de peso e altura média, variam de 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico. A sua função está relacionada. Essas duas fotomicrografias de esfregaço sanguíneo mostram várias hemácias, e aqui esses corpos corados em roxo são várias plaquetas agregadas. Aqui mais uma vez, cada pontinho roxo, esse aqui é uma plaqueta. Bom, essa figura esquemática mostra a importância e a ação das plaquetas durante a coagulação do sangue. Nós observamos aqui a parede do vaso sanguíneo, que sofreu uma ruptura, uma lesão, e essa lesão permite, então, que o sangue que circula aqui dentro saia. Quando esse sangue entra em contato com uma superfície que não é o endotélio, é iniciada a ação de coagulação. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, são acionadas. Essas plaquetas vão desgranular, vão liberar grânulos, e esses grânulos contêm vários estimuladores, tanto estimuladores de inflamação, quanto da própria coagulação. Esses fatores também vão acionar outras plaquetas. No momento que essas plaquetas são acionadas, elas vão migrar para onde ocorreu a ruptura do epitélio, da parede do vaso sanguíneo, e vão se agregar, vão se ligar umas às outras, formando o chamado de tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário é muito importante para que não ocorra uma grande hemorragia. Hemorragia é a saída de sangue de dentro do vaso sanguíneo para o tecido externo ou para um ambiente externo. Então, o tampão plaquetário impede a hemorragia, impede a saída de sangue. Enquanto esse tampão plaquetário é formado, os fatores de coagulação também que estão dissolvidos, são proteínas que estão dissolvidas no plasma. Essas proteínas são acionadas e elas vão, por fim, transformar o fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio é uma proteína solúvel que também está no plasma, e quando ele é acionado, quando ele é ativado, ele polimeriza e forma a fibrina, que é uma proteína não solúvel. Essa rede, tá vendo todos esses cordões aqui em branco, são as moléculas de fibrina. Vários cordões de fibrina se conectam entre si e conectam também com as plaquetas do tampão plaquetário. E elas essa rede forma uma grande rede, e essa rede vai aprisionar várias células sanguíneas, hemácias e até mesmo leucócitos,
formando uma grande massa sólida. Essa massa sólida é chamada de coágulo. E esse coágulo vai permanecer agregado, aderido à parede do vaso sanguíneo até que essa parede seja reconstituída, né, de tecido epitelial ou endotélio. E aí sim, esse coágulo ele é degradado pela plasmina. A plasmina vai degradar, vai quebrar toda a fibrina e essas células são... O plasma é 95% constituído de água, o diluente mais importante do nosso organismo. O restante, esses 5%, são várias e várias moléculas dissolvidas. Proteínas como albumina, globulinas, fibrinogênio, várias enzimas, gases como dióxido de carbono e nitrogênio, vários nutrientes como glicose, triglicerídeos, ácidos graxos, os metabólitos, a ureia, o ácido úrico, a amônia, bilirrubina, creatinina, corpos cetônicos, que são levados ao rim para serem depurados, e íons também, íons cálcio. O íon cálcio é muito importante para a coagulação do sangue, fosfatos para o tampão fosfato, né, que impede a alteração do pH do sangue, cloro, potássio, são todos importantes. Já o soro também corresponde à parte líquida, mas qual é a diferença de soro e sangue e plasma? Por que é dito que algum exame, algum tipo de teste vai ser feito no soro e outros são feitos no plasma? Qual é a diferença entre eles? O plasma, então, é a parte líquida do sangue, mas o sangue na forma total, o sangue na forma líquida, né? Como tecido líquido. Já o soro corresponde a essa parte líquida, mas do sangue coagulado. E o que acontece quando esse sangue coagula? Primeiro de tudo, nós não vamos ter a concentração de fibrinogênio, porque o fibrinogênio foi transformado em fibrina, essa fibrina que formou a rede. Essa rede vai abrigar, vai aprisionar várias células. Tudo bem, professora, mas se eu deixar o sangue total quietinho no tubo sanguíneo, as células vão abaixar, vão para o fundo, porque elas são mais pesadas, e em cima vai continuar só a parte líquida. Essa parte líquida é igual ao soro? De novo, não. Por quê? Porque não aconteceu a coagulação. Se não acontece a coagulação, no plasma nós encontramos fibrinogênio. Já no soro, que foi formado a partir da coagulação do sangue, não existe o fibrinogênio, porque ele foi transformado em fibrina, e essa fibrina aprisionou as células, formando então o coágulo. Outros fatores, outros componentes que também nós não vamos encontrar no soro, são os fatores de coagulação, porque eles são também importantes para a transformação do fibrinogênio em fibrina, portanto, nós não vamos encontrar a quantidade de fator de coagulação que nós encontramos no plasma, e também de cálcio, porque o cálcio é imprescindível para também a ativação do fibrinogênio em fibrina. Então, soro é a parte líquida do sangue coagulado, não tem fibrinogênio, tem poucos fatores de coagulação e pouco cálcio. Hemocitopoiese corresponde ao processo de produção dos elementos do sangue, produção principalmente dos elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas. Esse processo acontece em um órgão específico chamado de medula óssea vermelha. No nosso organismo existem dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha, que é o órgão responsável pela produção das células sanguíneas, e a medula óssea amarela, que é composta de tecido adiposo unilocular. E essa medula óssea amarela, ela preenche o espaço depois que a medula óssea vermelha vai sendo retirada. De acordo com a idade das pessoas, no ser humano, né? Dentro dos ossos, quase todos os ossos humanos têm medula óssea vermelha, na infância, até mais ou menos a puberdade.
Depois da puberdade, nos ossos longos, como o húmero, fêmur, na diáfase, a medula óssea vermelha dá lugar à medula óssea amarela, a tecido adiposo unilocular. A medula óssea vermelha é um tipo de tecido conjuntivo especializado na produção de células sanguíneas. É um órgão difuso, volumoso e muito ativo, que apresenta muitos tipos de células, principalmente células precursoras, são células, então, que comparadas a células multipotentes, comparadas a células tronco. Tá? Essa medula óssea vermelha está presente no interior dos ossos longos e ossos esponjosos. É importante notar que, nos adultos, esses ossos longos são apenas na parte da epífise, no osso esponjoso, na parte das extremidades dos ossos, tá? E não na parte da diáfise. A medula óssea é constituída, então, de estroma, que são as células reticulares. Células reticulares são bem parecidas com os fibroblastos, que têm a função de produzir e secretar as fibras reticulares, formando, então, o espaço intersticial, arcabouço, onde estão localizadas as células tronco, as células precursoras, que vão se diferenciar nas células sanguíneas. Tanto células hemácias, células vermelhas, quanto a linhagem branca de leucócitos e também a linhagem de megacariócito, que vai dar origem às plaquetas. Existem também uma grande rede de sinusoides. Esses sinusoides são capilares sanguíneos, que vão passar por várias, tem uma rede muito grande, porque elas estão recebendo as células que estão sendo produzidas. Todas as hemácias, todos os leucócitos vão cair na corrente circulatória, migrar para o sangue através, então, e passar por esses capilares. Nessas figuras, mostrando, então, as costelas, o osso externo. Aqui ficou meio saído, o osso externo tá aqui, né? Então, no interior das costelas, do osso externo, aqui nessa parte mais gordinha da vértebra, também é osso esponjoso, nós vamos encontrar medula óssea vermelha. Nos ossos chatos, como os ossos do quadril. Né? Então, toda essa parte aqui em preto, que está corado, que está colorido em preto, são os ossos esponjosos e ossos chatos que têm no seu interior medula óssea vermelha. Essa lâmina é uma fotomicrografia de lâmina de osso esponjoso desmineralizado. Tá? Isso aqui, então essa parte, essa espícula, né, espícula óssea, tem toda essa parte rosa, é matriz óssea. No seu interior tem os osteócitos, vendo esses pontinhos menores que estão aqui no meio, que estão rodeados de matriz óssea, são osteócitos. Na bordinha, aqui na periferia da medula óssea, não, da matriz óssea, na periferia da matriz óssea nós vamos encontrar osteoblastos, osteoclastos e também células osteogênicas, que são células que vão dar origem aos osteoblastos. E aqui toda essa parte roxa pontilhada, né, é a medula óssea vermelha. Nós vamos encontrar aqui milhares e milhares de células progenitoras, células precursoras das células da linhagem vermelha e da linhagem branca, produtores então dos componentes dos elementos figurados do sangue. A hemocitopoiese, então, é o processo de diferenciação das células precursoras em células do sangue. São vários fatores vão controlar e vão estimular a produção dos diferentes tipos celulares do sangue. Esses fatores são chamados de fatores de crescimento, com a sigla CSF, ou interleucinas, que tem
várias interleucinas têm a mesma função dos fatores de crescimento. Eu coloquei esse quadro aqui, mostrando então a interleucina ou fator de crescimento, tá? Qual a célula aqui que produz o fator e o que ela vai fazer, o que essa citocina, essa interleucina ou fator de crescimento vai estimular. Por exemplo, então, aqui o fator estimulador de colônia de granulócitos. Granulócitos são os leucócitos que contêm grânulos. Esse fator é chamado de CSFG, que estimula, então, a produção e a diferenciação das células precursoras em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. São produzidos por quem? Monócitos, pelo endotélio e também por fibroblastos. Vão estimular a proliferação e a maturação dos precursores em células granulócitas. São os leucócitos granulócitos do sangue. Fator estimulador de colônias para macrófagos. São produzidos e secretados pelo endotélio, por monócitos, fibroblastos e pelo endométrio. Estimula a proliferação e a ativação dos precursores em monócitos. A eritropoetina, que é muito conhecida, é produzida por células dos rins e do fígado. Estimula a proliferação e a diferenciação desses precursores em eritrócitos e megacariócitos. E outros fatores são interleucina 1, interleucina 2, 3. Cada aqui vai ter a sua função, é produzido por um tipo de célula e vai estimular, né, a produção e a diferenciação em outro tipo de célula. Certo? Essa figurinha esquemática mostra também aqui, então, no interior dos ossos, essa medula óssea vermelha, né, formada por uma rede, esse arcabosco formado de fibras reticulares e células reticulares, contendo várias e várias células tronco hematopoéticas. Tá? São células multipotentes, elas já estão vinculadas, elas já estão comprometidas com a linhagem do sangue. À medida que essas células recebem um estímulo, que é um fator de crescimento, elas vão se multiplicar, vão fazer mitose e, de acordo com elas, nesse processo de realizar mitose, elas vão fazendo a diferenciação em célula-tronco multipotencial e assim por diante. Essa célula-tronco pode diferenciar em célula progenitora linfóide, que depois será uma célula dendrítica, ou um linfócito B, ou uma célula NK, ou um linfócito T. A célula-tronco multipotencial pode também se diferenciar em célula progenitora mieloide. Vai só depender de qual é o tipo de fator estimulador, de fator de crescimento que ela recebe. Essa célula progenitora mieloide pode formar, então, os neutrófilos, os megacariócitos, que são células responsáveis pela formação das plaquetas. Também pode se diferenciar em basófilo, eosinófilo, ou eritrócitos, ou monócitos. A célula-tronco estromal, dependendo do tipo de fator, vai se transformar em adipócito, ou osteoblasto, ou célula osteogênica, na verdade, depois osteoblasto, ou MAPC, ou célula-tronco mesenquimal. Mais uma vez aqui, só mostrando quais são os tipos de fatores de crescimento e qual é a célula que eles vão estimular, né, a diferenciação, para de se diferenciarem, né, certo? Precisa saber, professora, qual é o fator estimulador e qual célula? Não, isso aqui é só uma questão de, para vocês terem noção que existe para cada célula um fator estimulador. Chegamos ao final da aula. Estarei presente online no momento da nossa aula
teórica e espero vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem também postar essas dúvidas nos comentários da aula. Novamente, vou repetir que não é permitido a utilização desse conteúdo em outros meios. Até a próxima aula. Obrigada!